Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 16 de abril, nós vamos meditar em 2 Crônicas, do capítulo 4 ao capítulo 6. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos continuar falando de genealogia e dos descendentes também, né? De Israel, de Jacó, 12 tribos de Israel. Pois bem, estamos falando agora no capítulo 4 dos descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Perez, Esrom, Carmi, Ur, Sobal. Recaías, filho de Sobal, gerou Jaate, que gerou Almai, Laade. São estas as famílias do Jorastitas. Estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Ismã, Ibdabás, e o nome da sua irmã era Azelpone. Diferente, né, esse nome? Pois bem, mas Penuel, pai de Gedor, e de Ezer, pai de Uza, estes foram os filhos de Ur, o primogênito do Eufrata, pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve duas mulheres, Ela e Nahara. Nahara deu à luz a Alzão, Efer, Temene e Astari. Esses foram os filhos de Nahara. Os filhos de Ela foi Zerete, Izar, Etinã. Cós gerou Asnube e Zobeba foi o pai da família de Arel, filho de Arum. Foi Jabes o mais ilustre dos seus irmãos. Sua mãe o chamou de Jabes, porque disse: porque com dores eu dei à luz. Olha o que significava Jabes. Jabes já nasceu com uma sentença de dor sobre o seu nome. Pois bem, sabe o que Jabes fez? Não se conformou com essa situação. Do seu nome significar dor, era como se já traçasse um destino de dor, de aflição sobre toda a vida daquela criança que nasceu. Pois bem, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues a fronteira, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição, que o meu nome já diz, né? Pois bem, essa foi a oração de Jabes. É uma das orações mais famosas que nós temos, né? Não sei se você já ouviu falar, mas a oração de Jabes, ela sobrepõe, né, toda a genealogia, né, e o faz ele o mais próspero dos seus irmãos. Deus o ouviu, isso mesmo, e concedeu o que ele tinha pedido. Ou seja, em 2 versículos, no meio de uma genealogia, nós temos um testemunho de alguém que não se conformou com aquilo que parecia ser a sorte dele, o decreto dele. Pois bem, ele recorreu a quem muda a história. Ele recorreu ao Deus de Israel, e esse mudou a sorte de Jabes. E a história dele diz que ele foi o homem que se sobressaiu, ele foi mais ilustre de todos os seus irmãos. Que testemunho extraordinário em meio a uma genealogia. Lembra que eu falei ontem que nós temos muito que aprender dentro de uma genealogia? Está aqui a história de Jabes. Quelube era irmão de Suá, gerou Meir, e este é o pai de Estom. Estom vai gerar Bet-Rafá, Passeia, Teína e Isnaás. Estes foram os homens de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otiniel. Lembra dele?
É, pois bem, Seraías, filho de Otinel, Ratate, Meonotai, ele vai gerar Ofra, Seraías vai gerar Joabe, fundador do Vale dos Artífices, porque os dali eram artífices. Os filhos de Calebe, filhos de Jefoné, Eru, Elá, Naã, e o filho de Elá, Kenais. Os filhos de Jealelel, Zif, Zafa, Tíria e Azarel. Os filhos de Esra, Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Foram os filhos de Bitia, que era filha de Faraó, que Mered tomou por mulher Miriam, Salmai, Isba, pai de Estemoa. Olha só quantas coisas a gente descobre aqui na genealogia ainda, né? E aí nós vamos ver que os filhos de Sela, filhos de Judá, era pai de Leca, Lada era pai de Maressa, Selá foi também pai das famílias na casa dos obreiros, em linho, em Bet-Asbeia. Olha só, né? Vamos ver os descendentes de Simeão. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaride, Zerá e Saul. Os filhos de Salum, de quem foi filho Mibzão, de que foi filho de Misma. Os filhos de Misma, Amuel, de quem foi filho de Zacur, de quem foi filho de Simei. Simei teve 17 filhos e 6 filhas. Mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram. Toda a sua família, como os filhos de Judá, habitaram em Berseba e em Molada, em Azar, Saul, em Bila, Ezem, Tolabe e mais várias outras cidades. Isso mesmo. As famílias dos seus pais vão se multiplicar abundantemente, chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, à procura de pasto para os seus rebanhos. Acharam pasto farto, bom, terra espaçosa, tranquila, pacífica, onde habitaram. Dantes, os descendentes de Cã. Estes são os registrados pelos seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derribaram as tendas, feriram os meusnitas e encontraram ali e os destruíram totalmente até o dia de hoje e habitaram no lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, os filhos de Simeão, 500 homens, foram ao monte Seir, tendo por capitão Pelatias, Nearias e Refaías. Feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas e habitaram ali até o dia de hoje. Descendentes de Ruben. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Jacó, Israel, pois era o primogênito, mas por ter ele profanado o leito do seu pai, deu-se sua primogenitura aos filhos de José, Efraim e Manassés. E os filhos de Israel deste modo, que na genealogia não foi contado como primogênito. Isso está lá registrado em Gênesis 35, 22, também no 49, do 3 ao 4. Judá, na verdade, foi poderoso entre os seus irmãos, e dele veio príncipes, porém o direito da primogenitura foi dado a José, e, consequentemente, os seus filhos herdaram no lugar dele, né? Mas vai falar que foram estes Enoque, Palum, Esrom e Carmi, os filhos de Joel, Semaías, de quem foi filho de Gog, de quem
foi filho de Simei. E aí, de quem foi filho de Mica, de quem foi filho de Reaías, e de quem foi filho Baal, a quem foi filho de Beera, o qual Tiglaterra-Pileser, que era rei da Síria, levou cativo. Ele foi príncipe dos Rubenitas. É isso mesmo. Quanto aos seus irmãos, suas famílias, quando foram escritos na genealogia, segundo os seus descendentes, tinha por cabeça Jeiel Zacarias. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos e caíram pelo poder da sua mão e habitaram em tenda deles em toda a terra da fronteira de Gileade, no lado oriental. Vamos falar dos descendentes de Gade. Os filhos de Gade vão habitar defronte deles na terra de Bazã até Salca. Joel foi o cabeça, Safão o segundo, também Janai, Safate estavam em Bazã. Seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jaçã, Gia, Éber e todos os 7. Esses foram os filhos de Abiail, que era filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Gesizai, filho de Jado, filho de Bus, né? Todos esses foram escritos na genealogia, nos dias de Jotão, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, rei de Israel. A história das tribos da Transjordânia, lembra delas? Pois bem, a tribo de Ruben e a meia tribo de Manassés, que pediram para Moisés já ficar naquelas terras que tinham sido conquistadas na Transjordânia, antes do Jordão, mas assumiram o compromisso de passar o Jordão e guerrear a guerra dos seus irmãos, até que todos tivessem conquistado terra. E eles foram fiéis a essa promessa. Os filhos de Ruben, dos filhos de Ruben, dos gaditas, da meia tribo de Manassés, homens valentes que traziam escudo, espada, entesavam o arco e eram destros na guerra. Houve 44.770 capazes de sair em combate. Grande exército, não é? Foram ajudados contra eles os agarenos e todos quantos estavam com eles, foram entregues nas suas mãos, porque na peleja clamaram a Deus e Deus lhe deu ouvidos. Isso mesmo, porquanto confiaram nele. Olha o segredo de Deus ouvir a oração, confiar nele. Levaram gado, deles 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos, 100.000 pessoas. Olha quantos, né? Porque muitos caíram à espada, pois o Deus de Deus era a peleja e habitavam no lugar deles até o exílio, né? Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram também na terra de Bazã, de Baal-Esmon, Senir, Monte Hermon, e eram numerosos. Vai falar sobre cada uma das famílias, né? E aí, porém, né, a gente vê tudo isso aqui, mas eles cometeram transgressão contra Deus dos seus pais e se prostituíram seguindo a deuses dos povos da terra dos quais eles destruíram diante deles, né? Pelo que Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, que era o rei da Síria, e que os levou cativo, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxe para Ala, Abor, Ara, no rio Gozã, onde permaneceram até o dia de hoje. Tudo isso, gente, relatado. Segunda Reis, capítulo 15, você vai ver esses relatos. E Segunda Reis 17. Os descendentes de Levi
foram Gerso, Coate e Merari. Isso mesmo, os filhos de Coate estavam entre eles Arão, Izar, Hebron, Uziel, Udi, Arão, Moisés, Miriam. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar. Nomes conhecidíssimos, né? Que você já está familiarizado. Eliezer vai gerar Finéias, Finéias, Abisua. Abisua vai gerar Buqui, Buqui, Auzi, Uzi gerou Zeraías, Zeraías, Meraiote, Meraiote gerou Amarias, Amarias a Aitube. Aitube gerou Zadok, Zadok, Aimás, né? Então, em meio a esses nomes todos, você conhece e distingue alguns nomes que você já viu nas nossas leituras anteriores, né? Então, ele vai falar dos filhos de Levi, ele vai falar também dos cantores levitas, são esses os que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor depois que a arca teve repouso. Ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor lá em Jerusalém e exercitavam o seu ministério segundo a ordem prescrita. E aí nós vamos ver que são esses os que servia como seus filhos, os filhos dos coatitas, né? Vai trazer todos os nomes dele, devidamente organizado, e aí nós vamos ver os demais também dos filhos de Coate e dos filhos de Merari, todos aqui organizados nos seus turnos para servirem a casa do Senhor. Os descendentes de Arão também, né, do sacerdócio, os filhos de Arão fizeram oferta sobre o altar de holocausto, sobre o altar de incenso, todo o serviço do lugar santíssimo, a expiação por Israel, segundo tudo quanto Moisés, servo do Senhor, né, de Deus, tinha ordenado. O filho de Arão, Eliezer, foi quem foi filho de Finéias e quem foi o filho de Abisai, né? Então vai trazer também a descendência de Arão. Vamos falar da cidade dos levitas, eles não tinham possessão, então as terras não foi repartida, mas foi dado a eles, né, terras porque eles precisavam fazer as suas casas, criar o seu gado, né? Então eles tinham locais aonde eles habitavam, mas não tinham possessão quanto as demais tribos. As demais tribos cederam dentro das suas possessões lugares para os levitas. São esses lugares que eles habitavam segundo os seus acampamentos dentro dos limites aos filhos de Arão das famílias dos coatitas, pois lhe caiu a sorte. Deram Esbrom, terra de Judá e dos seus descendentes, o campo, as cidades, as aldeias, deram a Calebe, filho de Jefoné. Aos filhos de Arão deram cidades de refúgio, Hebron, Líbina, com seus arredores, Jati, Estemoa e os seus arredores, né? Então vai relatar também da tribo de Benjamim, a Gleba com os seus arredores, ali nós tínhamos, né, 13 cidades, segundo as suas famílias, habitavam ali os levitas. Dos filhos de Coate também, da família da tribo, caíram à sorte 10 cidades e meia, né? Os filhos de Gerso também, segundo as suas famílias, vão receber lá no meio da tribo de Manassés, caíram para eles 13 cidades. Então você percebe quanto território nós tínhamos aqui aglobado em cada uma das tribos que podiam ceder territórios para que levitas habitassem no meio das tribos, né? Os filhos de Israel deram aos levitas essas cidades aos seus arredores, os filhos de Gerson, né? Os filhos de Merari, todos eles ali posicionados. E aí nós vamos ver também que no capítulo 7 nós vamos ver os descendentes de Sacar,
dos descendentes de Benjamim e os descendentes de Efraim e de Asser. É assim que nós finalizamos, né, essa genealogia até os descendentes de Asser, porque amanhã nós vamos falar dos descendentes de Benjamim, que era o filho mais novo de Jacó, Israel, e aí nós vamos começar a ver os habitantes de Jerusalém depois do cativeiro, né? Isso é relatado em Crônicas. Deixa lá por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, depositamos diante do Senhor e Te reconhecemos como nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei, a quem nós amamos e declaramos que a Ti seja dado toda a honra e todo o louvor. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.